Estamos em maio, mês dedicado à conscientização no trânsito. Em Taubaté, o foco da campanha são as crianças que já começaram a receber orientações para dar aquele puxão de orelha nos pais que costumam infringir as regras de trânsito, dando mau exemplo, né? Que mau exemplo, né, Rose? O trabalho é reforçado para tentar reduzir ainda mais os acidentes e as mortes no trânsito, muitas vezes provocados por infrações como falar ao celular enquanto dirige ou simplesmente pela falta do uso do cinto de segurança. Não deveria ser assim, mas é na porta das escolas que geralmente o sinal fica vermelho para o trânsito e infrações não faltam. A Patrícia, por exemplo, com pressa, quase invadiu a faixa de pedestre. É sempre corrida, a gente pede para a prefeitura estar entendendo também, tá no limite ali. Sempre dá um jeitinho, né? Sempre tem que dar um jeitinho, a correria do dia a dia. É veículo estacionado em local proibido, passando no sinal vermelho sobre a faixa de pedestre e até pedestre atravessando fora da faixa ao lado de uma. E não para por aí. Principalmente nas escolas, né? O pessoal para em fila dupla para pegar os filhos. Eu acho que totalmente errado, acaba parando o trânsito desde lá de baixo, o pessoal pega semáforo e fica no meio da rua parado, né? Então o pessoal tinha que se conscientizar. Outro dia eu mesma parei na faixa de pedestre, que tinha uma senhora atravessando, o carro veio atrás, quase bateu em mim, poxa, na faixa, o pedestre atravessando. Então assim, é o que eu falei, falta respeito por parte do próprio motorista, conscientização mesmo, né? E se os adultos são cabeça dura para lembrar que a prevenção no trânsito depende de quem está atrás do volante e também dos pedestres, nada melhor do que conscientizar desde pequeno aqueles que um dia serão o futuro do trânsito. Nesse mini circuito montado em uma escola de Taubaté é tudo de mentirinha, mas os resultados são reais. Para os alunos do ensino fundamental, a conversa começa a ficar mais séria. Afinal, é nessa idade que muitos já têm consciência do que pode e o que não pode no trânsito. A Joana está sempre atenta ao que os pais fazem quando estão no volante. E se vê algo de errado, xiii! Às vezes ficam meio bravos, às vezes eles ficam mexendo no celular, às vezes eles conversam comigo. O que você costuma falar para eles quando eles estão dirigindo? Eu costumo falar, mãe, não faz isso, é errado, mãe, presta atenção. E outro dia ela me mostrou que ela, sem querer, esqueceu de pôr o cinto e ela levou multa. Por que é perigoso? Porque, né, você pode bater o carro, você tá dirigindo, você tá com o volante e não presta atenção na rua. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, criado pelo Observatório Nacional de Segurança para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O movimento tem o objetivo de conscientizar motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres para que evitem atitudes perigosas e que podem custar vidas. Amarelo de atenção, já que a cor é muito presente nas sinalizações de trânsito, nas placas de advertência e no semáforo. O pessoal ainda continua dirigindo e falando ao volante, e agora tem uma situação mais grave que as pessoas estão manuseando o aparelho telefônico. Isso é uma situação gravíssima, porque as pessoas acham que para ocasionar um acidente ela tem que estar a 80 por hora, a 100 por hora numa via pública, e não. A 30 e 40 km por hora você pode ocasionar um acidente grave e até mesmo situações de óbito. Então, que as pessoas puxem essa responsabilidade, elas comecem a rever suas atitudes na via pública e ao volante para que não utilizem o veículo utilizando o celular ou até mesmo não utilizando o cinto de segurança. A boa notícia é que esse trabalho vem gerando bons resultados. Nos últimos 6 anos, Taubaté reduziu em 65% os índices de acidentes, enquanto que em 2012 foram registradas quase 5.000 ocorrências, no ano passado foram 1.704 acidentes. Já nos 3 primeiros meses de 2019, 8 pessoas perderam a vida no trânsito. No mesmo período do ano passado, foram 11 vítimas, queda de 27%. Mas é bom sempre lembrar que a campanha de conscientização acontece no mês de maio. Mas o respeito às regras de trânsito devem ser uma prática diária de todos. Cada um fazendo a sua parte fica muito melhor. Precisamos ter um pouquinho mais de respeito. A gente fala tanto de respeito para as crianças, mas os adultos estão sem respeito, sem falta de educação, sem falta de amor ao próximo. O levantamento divulgado hoje pelas prefeituras da região mostra que o avanço dos casos de dengue continua. No litoral norte, Caraguatatuba soma 768 pacientes confirmados com a doença. No mês passado,
o município decretou epidemia de dengue. Só nos últimos 10 dias, a cidade confirmou quase 300 novos casos. Em Ilhabela, 74 moradores foram diagnosticados com a doença. Entre eles, pacientes que vivem nos bairros do Itaguaçu, Green Park e Barra Velha. Já Caçapava confirma 94 casos, a maioria diagnosticada nos bairros Vila Santos, Vila Antônio e Nova Caçapava. Hoje, a Prefeitura de Taubaté divulgou o resultado da análise de densidade larvária referente ao mês de abril. O índice indicou infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti em 3,9. O levantamento representa uma queda em comparação à ADL de janeiro, quando a cidade registrou índice de 4,8. De acordo com o Ministério da Saúde, acima de 1,5 há risco para epidemia de dengue. Pratinhos de plantas lideram os locais onde os agentes mais encontraram larvas. 6.000 casas foram vistoriadas. O sol segue predominando na região e as chances de chuva para essa sexta-feira são inferiores a 30%. Os detalhes do mapa com informações da SOMAR Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, mínima de 11, máxima de 22 graus em Campos do Jordão. Em São José dos Campos, mínima prevista de 16 e máxima de 28. Em Aparecida, os termômetros ficam entre 19 e 29 graus. Queluz, no Vale Histórico, marca mínima de 16 e máxima de 27 graus. Ilhabela e Ubatuba, no litoral norte, registram máxima de 29 graus amanhã. Hoje fez 28 graus de máxima em Taubaté. Nesta sexta, a temperatura sobe para 29 e são poucas as chances de chuva na cidade. Em Cruzeiro, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Sexta-feira, com chances de chuva em Caraguatatuba, máxima prevista de 30 graus. Agora a gente fala de esporte aqui no Band Cidade. Na briga para retornar à liderança da Bezinha do Campeonato Paulista, o São José entrou em campo ontem à noite no estádio Martins Pereira. Os joseenses enfrentaram outro time da região, Mantiqueira de Guaratinguetá, que tentava uma vaga na zona de classificação do campeonato. Mas o feriado parece que deu uma preguiça danada nos jogadores que fizeram um primeiro tempo morno, né? Em campo, eles só reagiram aos 40 minutos de partida com a primeira ameaça de gol, mas no final o jogo ficou no 0-0. São José e Mantiqueira entraram em campo para fechar a quinta rodada do Grupo 5 em situações opostas. A Águia buscava voltar à liderança e a Laranja Mecânica do Vale queria voltar ao G4. Mas olha, no dia 1º de maio, quem não teve trabalho foram os goleiros das duas equipes, porque até os 41 minutos da primeira etapa, os times não produziram absolutamente nada. Só a partir dos 42 que o São José assustou nesse levantamento no segundo pau com furada na cara do gol. O Mantiqueira deu a resposta nesse chute de fora da área, obrigando o goleiro Rafael a fazer boa defesa. Ainda teve essa cabeçada por cima e só, e o primeiro tempo terminou em 0-0. Antes da bola rolar no segundo tempo, o placar do Martins Pereira avisou que o jogo estaria paralisado, pois a ambulância que estava no campo precisou levar o zagueiro Barão do São José ao hospital. Enquanto isso, jogadores mantinham o aquecimento no gramado. E depois de meia hora, a ambulância voltou e o segundo tempo, enfim, pôde recomeçar. Diferente do primeiro, o segundo tempo começou movimentado com o São José indo para cima. E aí começou a brilhar a estrela do goleiro Iago do Mantiqueira, que fez essas duas defesas importantes. Além de contar com a falta de pontaria do São José. Enquanto Iago ia se virando para manter o 0-0, o goleiro Rafael do São José era um mero espectador da partida. E lá de trás, ele viu a zaga do Mantiqueira falhar e o São José desperdiçar mais uma chance com ótima defesa do goleiro Iago. Iago mais uma vez apareceu, dessa vez defendendo com os pés. E depois contou com a ajuda dos zagueiros para impedir o primeiro da Águia. Mas na sequência do lance, Léo do Mantiqueira ergueu demais o pé e foi expulso direto pelo árbitro. O São José já dava sinais de desespero, tendo um homem a mais em campo e espaço para trabalhar. Eto'o, que entrou no segundo tempo, preferiu arriscar de longe para muito longe.
O São José ainda teve essa chance com o Joedson e esse chute de Eto'o que balançou as redes, mas pelo lado de fora. E ficou nisso. São José 0, Mantiqueira também 0. A equipe pecou na finalização, a última bola, para empurrar a bola para a rede, mas é cabeça erguida, acho que o campeonato está no começo ainda, independente aí do empate, que pra gente, a gente queria a vitória, né? Sabíamos da dificuldade do jogo contra a equipe de São José, uma equipe de tradição, de camisa, mas a equipe veio para tentar pontuar e levar um ponto daqui, independente do resultado. Segundo tempo, nós simplesmente não deixamos o adversário jogar, né? Eu acho que foi disparado, foi o melhor jogo que nós fizemos, foi essa segunda etapa. E às vezes você faz um grande jogo e não consegue. O resultado me deixou triste, lógico, que pelo que nós fizemos no segundo tempo, nós merecíamos uma melhor sorte, né? Mas me deixou feliz pela evolução da equipe, né? Pela busca, pela entrega, por querer, por ter uma evolução nítida, né, dentro da partida. Dos gramados para as quadras, no próximo sábado, Taubaté enfrenta mais uma vez o SESI em partida decisiva que pode colocar nas mãos da equipe taubatiana o título inédito da Superliga Masculina de Vôlei. Ao todo, foram disponibilizados 2.900 ingressos para a torcida do Taubaté. As vagas para a caravana que vai levar os torcedores para a Arena Suzano, onde acontece a 4ª partida da final da competição, foram todas preenchidas. Já os ingressos colocados em pontos de troca, como o Taubaté Shopping, estão praticamente esgotados. Para retirar o bilhete, é preciso trazer 1 quilo de alimento. Depois do intervalo no Band Cidade, em Guaratinguetá, um projeto de dança transforma a vida de quem mais precisa. 120 crianças participam das atividades oferecidas pela instituição ligada à Igreja Católica. Uma das professoras do projeto esteve em missão na África em 2011 com aulas de educação física numa escola do país. Hoje, ela multiplica essa experiência voluntária no exterior com os alunos da região. Os detalhes logo depois do intervalo. Hora certa, 7h11 agora.